Pode. Boa noite. Estamos dando continuidade ao nosso ciclo de seminários temáticos do Observatório de Políticas Públicas, relativo ao tema Direitos Humanos da Criança e do Adolescente. Dia 13 nós tivemos uma fala sobre redução da maioridade penal e hoje nós temos uma fala sobre um debate sobre o direito à convivência familiar e comunitária, no foco de crianças abrigadas e em situação de rua. No próximo dia 11 do 12, nós encerraremos o ciclo de direitos humanos sobre crianças e adolescentes com o debate sobre o direito à educação e à erradicação do trabalho infantil. Hoje, nós chamamos para compor a mesa, para a coordenação da mesa, primeiro, a educadora social e assessora de comunicação da Associação Recreativa e Esportiva para Crianças e Adolescentes da ARCA, Flor Fontinelli, para a coordenação da mesa. O professor Marco Aurélio de Patrício Ribeiro, doutorando em Psicologia e Educação da Unifor, com estudos e pesquisas sobre família e coordenador do curso de pós-graduação da FACET. Manuel Torquato, coordenador nacional da campanha Criança Não É de Rua e membro da Associação Pequeno Nazareno. E a doutora Antônia Lima Souza, representante do Centro de Apoio às Promotorias da Infância e da Juventude do Ministério Público. Na configuração da mesa, nós teremos uma fala acadêmica sobre a importância da família para a criança, para o desenvolvimento da criança. Nós teremos uma fala dos movimentos sociais, relativa à campanha Criança Não É de Rua, e nós teremos uma fala institucional, né, do Ministério Público, mas com foco no Centro de Apoio às Promotorias da Infância e Juventude. Tá? Então, agradeço a presença de todas as pessoas e nós começaremos com a condução do debate pela Flor Fontinelli. Boa noite. Boa noite. Bem, eu queria só fazer uma breve contextualizaçãozinha desse momento aqui hoje, né, para que a gente possa estar pautando tudo que vem a seguir. As crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade no Brasil têm um longo histórico de violação de direitos fundamentais, né? Desde o final do século XIX, foram instauradas inúmeras práticas direcionadas ao confinamento dessas crianças, na alegativa de tirá-las do abandono, protegê-las, enfim. O debate em torno do direito da criança e do adolescente, ele vem estimulado a princípio pela Convenção das Nações Unidas, pelo direito da criança, e aí a gente chega até o Estatuto da Criança e do Adolescente, já em 1990, a Política Nacional de Assistência Social, a revisão da política, em 2004, tudo isso trouxeram significativos avanços no atendimento, né, a essas crianças e adolescentes. E esses avanços, todos eles, nesses marcos legais que nós vamos estar citando aqui durante vários momentos, contrários, é claro, à institucionalização dessas crianças e adolescentes, né, e reforçando a importância da matricialidade sociofamiliar e argumentando a integração dessas redes de proteção, né, do sistema de garantia. Contudo, embora a gente tenha vários marcos legais, e a galera vai estar aqui faltando algum deles, com esse tema da Convenção Uniária Comunitária, em especial o Plano Nacional, né, ainda persiste uma tendência isso no atendimento para quem é mais específico. Aqui tem muita gente que está no atendimento direto,
ou acompanha esses atendimentos, integrando alguma coisa nesse sentido. Mas ainda tem uma forte tendência a uma idealização de família. Aí eu acho que o professor vai poder estar trazendo uma fala bem legal para a gente com relação a isso. Embora ela apareça também como um espaço passível de conflitos, né, e contradições. Então é um contexto recheado de contradições, para ser bem, de novo, né? A gente vai debater aqui os principais impasses e desafios que vão ser revelados aqui, como alguns possíveis caminhos que já estão acontecendo ou possam estar a ser vindo implementados. O nosso foco hoje é a promoção e defesa do direito à convivência familiar, da garantia do direito à convivência familiar e comunitária de crianças e adolescentes. E aí já foram apresentados os nossos representantes, a doutora Antônia também, as autoridades aqui. E aí lembrar que nós estamos, agradecer o convite ao observatório, acho que todo mundo, né, agradece, e pelo interesse no tema principalmente, né, que é importante. Porque tem temas que estão mais na mídia, né, o debate da maioridade penal, são temas que trazem são mais tendenciosos, né, pela mídia e tal. E a convivência familiar e comunitária, ela vai ficando aí em segundo plano, esquecida, e outros temas que nós temos dentro do Estatuto da Criança e Adolescente. Então, parabéns pela escolha do tema. E aí eu acho que a gente vai iniciar com a fala do professor, viu? O professor fica à vontade. E aí vamos ouvir, porque o professor tem um estudo aí sobre o professor Marco Aurélio de Patrício Ribeiro, doutorando em Psicologia e Educação, e foca em estudos e pesquisas sobre família. É isso mesmo? Existe uma idealização de família? Eu acho que existe uma idealização, mas você falou bem já, a família é um espaço interessante, porque é um espaço de contradições, né? A gente vê desde a família como um espaço de afeto, né, e gratificação e sensação de ser amado, de se sentir entrando na sociedade gradativamente, e a gente vê famílias destroçadas, a violência doméstica ainda extremamente acobertada, né? A gente vê uma série de questões quando a gente vai discutir família. Agora, é claro, a família é fundamental para qualquer um de nós. Eu sempre gosto de colocar, dentro da visão da psicologia, que a primeira coisa que acontece com a gente quando a gente nasce é vivenciar uma sensação de desamparo. A criança, quando nasce, ela sai daquele útero homeostático, né? E ela nasce, vem para essa sociedade nossa, esse mundo gasoso, né? Onde o equilíbrio já não é constante, ela já sente dor, ela já sente fome, ela começa a vivenciar situações de desconforto. A nossa filogênese nos fez muito frágeis quando nascemos. Nós nascemos em desamparo total. Se você deixar uma criança sozinha, ela vai morrer. Né? Outros animais não são assim. Existem animais que já nascem andando, tem animais que nem sabem que existe mãe, porque ele nasce do ovo e já sai vivendo. Né? As tartarugas, por exemplo, a tartaruga mãe bota os ovos na praia e vai embora. As tartaruguinhas nascem e já vão viver. Né? Essa dimensão de maternagem não existe para algumas espécies. No nosso caso, essa dimensão é muito forte. Então, a maternagem começa exatamente na vivência primária nossa, na primeira experiência de vida fora do útero, que é a sensação de desamparo. Então, a primeira grande função da família é tirar você do desamparo. Né? Eu diria que a confusão já começa aí, né? Porque existem mães suficientemente boas, né, que conseguem tirar muito bem a criança do desamparo, conseguem construir o útero social, né, onde a criança vai se sentir realmente atendida nas suas necessidades, e existem outras que nem tanto, né? E o principal, às vezes a mãe é até suficientemente boa, mas como o mundo é percebido pela criança a partir dos olhos da criança, nem sempre a percepção da criança é a mesma nossa de adultos. Então, às vezes a mãe faz o seu melhor e a criança ainda fica, de uma certa forma, com a perspectiva de que talvez não tenha sido devidamente amada. Um exemplo que eu sempre dou, minha sogra tem 10 filhos, né? Minha sogra teve 10 filhos. Por mais amor que ela dedique, né, sempre eles vão acreditar que faltou um pouquinho mais, porque a coitada dividiu o afeto de mãe por 10. Né? Isso é compreensível, mas
a partir do olhar da criança, muitas vezes ele não compreende isso. Então, às vezes você tem alguém que cresce com a sensação que não foi tão amado pela mãe quanto deveria, e na verdade a mãe fez o melhor de si. Mas isso caracteriza o ser humano, né? A gente vê o mundo a partir do nosso olhar. Então a gente nasce em desamparo. É interessante a gente lembrar que quando nós nascemos com algumas características muito peculiares. Nós nascemos hedonistas, né? Ou seja, a gente nasce desejando a realização dos nossos prazeres de imediato. O bebê, quando chora com fome, ele não tem a dimensão de dizer, não, vou esperar um pouquinho porque minha mãe está dormindo. O bebê é hedonista, ele quer o prazer imediato, né? Ele é egocêntrico, o bebê se sente o centro de tudo e, consequentemente, é a ética e a moral. Então a gente poderia dizer que o bebezinho humano, ele nasce hedonista, egocêntrico, aético e amoral, né? Então quando ele nasce, ele não tem paciência nenhuma. Qualquer desconforto, ele imediatamente chora e precisa que o adulto corra para atendê-lo, né? E nessas primeiras vivências, a gente precisa de uma estrutura familiar que atenda o hedonismo e o egocentrismo da criança. Você diria, poxa, mas hedonismo e egocentrismo são coisas negativas, né? A gente vai precisar superar isso para viver em sociedade. É verdade. E vai ser uma das funções da família tirar a gente exatamente do hedonismo e do egocentrismo. No entanto, nas vivências primárias nossas, no primeiro ano de vida, primeiros 18 meses de vida, nós precisamos de família, principalmente mãe, que atenda às necessidades da criança. A mãe precisa ter a capacidade de se descentralizar como pessoa e centralizar a criança, né? E a mãe vira quase uma escrava da criança, porque a cada 2 horas a criança chora, quer mamar, tempos em tempos a criança faz cocô, faz xixi, e a mãe está sempre ali. Então, se a mãe não tiver essa capacidade, já vai se inscrever na criança um sentimento de desamor. Se ela não é bem atendida nas suas necessidades, ela não se sente bem acolhida na família, tá? E é muito forte isso, porque é importante que a gente lembre que quando a criança nasce, a memória cognitiva não está ainda madura. A prova disso é que nós dificilmente lembramos da vivência uterina nossa, nós não lembramos do parto, né? Dificilmente nós lembramos do que aconteceu nos 3 primeiros anos de vida. E quando lembramos, é uma cena, não é um processo, né? Porque a nossa memória cognitiva, ela vai amadurecendo gradualmente. Já a memória emocional, pessoal, a gente já nasce com ela plenamente vigente. Ou seja, nós seres humanos somos seres que primeiro sentimos e depois pensamos. Isso torna as vivências primárias muito complexas, porque muita coisa está sendo escrita naquela pessoa antes mesmo da gente saber que aquela pessoa faz inferências cognitivas, que ela vai fazer mais adiante. Então, de alguma forma, nossas crianças sentem do jeito delas, mas elas sentem se são acolhidas ou não, se são amadas ou não. Então é muito importante que as mães compreendam esse fenômeno, porque nas vivências primárias é importante a presença dessa mãe, que, como diz o Winnicott, que é um psicanalista muito famoso, norte-americano, o Winnicott criou a expressão mãe suficientemente boa. É aquela mãe que atende às necessidades da criança. Isso vai inscrevendo na base da formação da personalidade dela que ela foi amada, ou que ela foi acolhida. Isso vai dar a ela uma sensação de confiança na relação com o outro, né? Bom, um outro conceito assim que eu acho importante, que a psicologia trabalha muito, é a perspectiva de que nós somos construídos a partir de laços sociais. Se você pegar um ser humano e não der a ele a possibilidade de convivência com outros seres humanos, ele não vira humano. Nós somos construídos a partir de laços sociais, né? Então esses laços sociais mostram uma coisa interessante, é que nós somos construídos muito a partir do desejo do outro. Então, por que a criança anda? A criança não anda porque geneticamente, filogeneticamente está escrito que o ser humano é bípede. Não é por isso. A criança anda porque o papai e a mamãe ficam
desejando que ande, pegue, levanta e ajuda a andar, compra o bebê do seu quê, que bota as perninhas lá dentro, tem essas coisas. Então a criança, ela anda para atender o desejo do adulto, como a criança vai falar atendendo o desejo do adulto. Então nós vivemos muito em função desses seres que olham para a gente, né, e é muito comum pai e mãe, né, a questão da idealização, é muito comum pai e mãe idealizar o filho. Né? A gente costuma dizer na psicanálise que todo pai e mãe tem um ressurgido narcisismo quando ele olha para os filhos. É por isso que pai e mãe olham para o filho e dizem assim, tudo que eu não tive ele vai ter. Esse sentimento passa pela instância, né, da família. A gente passa a ter um resgate desse narcisismo de uma maneira saudável, de desejar o melhor para a criança é função nossa também. Mas esse nosso olhar para a criança, idealizá-la, né, colocar nosso desejo para que ela possa se desenvolver a partir dele, isso é fundamental como função de quem vive com essa criança, como função familiar. A gente costuma dizer, inclusive, que nós somos formados a partir de três coisas fundamentais: a partir do olhar, né, a partir da fala e a partir do carinho físico. Né? Então a criança, quando nasce, é interessante isso, logo que você pega, a mãe pega o bebê e bota para mamar pela primeira vez, ele já fixa o olhar. O olho no olho ele já fixa com a mãe. Né? Então é muito forte esse olhar materno, é muito forte a linguagem. Nós seres humanos somos seres linguageiros. Né? Então a criança não entende ainda as palavras, mas de alguma forma essa linguagem já escreve nela um afeto, um carinho, que depois ela vai compreendendo, isso vai formando a pessoa. E sem sombra de dúvidas, o carinho físico, criança é muito motor, né? Tanto que Piaget, quando fala das primeiras vivências de uma criança, ele chamou esse período de sensório motor. Então é fundamental para a criança o aconchego, né? A gente não pega o bebê, né, e cheira o cangote, né? Eu me lembro das minhas filhas, quando elas acordavam de manhã, elas tinham um cheiro fantástico. Era uma mistura de baba com suor, né? Mas era fantástico, era impressionante como esse cheiro, né? Quer dizer, o afeto, o carinho, o amor, faz com que você toque essa criança, né? Esse toque é fundamental. Então, o carinho no corpo, o olhar e a fala. Né? A família contribui na formação da personalidade de uma criança quando essas coisas se fazem presentes nessa relação pai, mãe, né, irmãos com a criança. Então é muito importante que se lembre sempre essas questões. A gente às vezes, olha, se nós adultos, um abraço é uma coisa especial, nós adultos, ao sermos tocados, a gente se satisfaz com isso, imagine uma criança que é sensório motor. Então, são algumas coisas que a família tem dentro dela a função de realizar. Sendo bem realizado, a gente já está criando na base da personalidade dessa criança uma maior aceitação do outro. Sigmund Freud dizia uma frase muito interessante, vindo dele, né, se torna muito forte. Ele constatou isso depois